Faxineira descobre verdade chocante sobre o bebê do milionário. Arrepiante. Aquele dia começou como qualquer outro para Maria, a faxineira do luxuoso prédio à beira-mar. No entanto, ao entrar na sala do milionário Roberto, algo a fez parar. O cheiro doce e intrigante da decoração tomou conta do ambiente, mas foram os sussurros dependurados no ar que deixaram sua pele arrepiada. Ele não é o que parece. Ecoava em sua cabeça como uma cantiga sombria. Ela sempre sonhou em ter uma vida diferente, longe da rotina desgastante e da falta de dinheiro, mas naquele instante, o desapego ao mundo exterior desapareceu. O olhar fixo na foto do bebê no aparador fez seu coração acelerar. Era uma criança de cabelo dourado e um sorriso encantador, mas havia algo ali que não batia. Porque o pai, sempre tão reservado, parecia ansioso ao falar da mãe da criança. O brilho no olhar de Roberto tinha um mistério que Maria não conseguiu decifrar. Enquanto limpava os móveis, Maria viu um objeto brilhando sob a mesa, um colar. Um colar delicado, mas com um detalhe terrivelmente errado. O pingente tinha a forma de uma serpente. Seus dedos tremiam ao tocá-lo, uma sensação gelada a percorreu. O que aquele encantamento sombrio poderia significar? O arrepio na nuca já não era mais só o ar da sala. Foi então que ela percebeu, a babá também parecia esconder algo. Olhares castanhos se cruzaram, e Maria viu algo que a fez congelar. Uma expressão de pânico se materializou no rosto da mulher assim que a porta se fechou. O que mais estava escondido atrás das paredes daquele lugar impecável? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma checada no botão vermelho aqui embaixo para ver se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E aproveita para dar um tapa no botão de like, isso me ajuda pra caramba com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro saber quem é essa galera incrível que faz parte da comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Mas enquanto Maria tentava juntar as peças do quebra-cabeça todo, ela escutou um barulho, um estalo na porta. Era Roberto. O coração dela disparou. Ele entrou com um semblante fechado, os olhos fascando de uma forma que ela nunca tinha visto. O que você encontrou? Perguntou, quase como um sussurro ameaçador. Maria engoliu seco, sentiu um nó na garganta. O colar reluzente parecia brilhar mais intensamente, como se estivesse invocando um segredo sombrio que mudaria suas vidas para sempre. O que ele estava prestes a revelar que poderia mudar tudo? Roberto avançou em direção a Maria, seu olhar penetrante como uma lâmina. O silêncio entre eles pesava como um peso insuportável. Maria, hesitante, segurou o colar contra o peito. Ela sabia que precisava ser cuidadosa. A tensão explodia como um balão prestes a estourar. Não se aproxime! Ela gritou, a voz embargada pelo medo e pela adrenalina. O que você sabe sobre isso? O homem parou, e embora o semblante dele não mostrasse um pingo de surpresa, a expressão congelada em seu rosto laçou a certeza para Maria de que aquilo não era normal. Ele respirou fundo, a mandíbula tensa, e finalmente decidiu dar um passo para trás, como se ponderasse sobre suas opções. Nós não precisamos ter um conflito, disse, sua voz soando mais calma. Ele começou a andar de um lado para o outro, como se estivesse pesando cada palavra. Você não tem ideia do que está envolvendo esse colar. Maria olhou para o objeto em sua mão, o serpente que parecia viva sob a luz do sol que entrava pela janela. Então me diga, me explique por que essa criança é tão importante para você e o que isso tem a ver com esse colar. Seu coração batia intensamente, ecoando em suas têmporas. Roberto hesitou. Maria sentia que ele estava à beira de um desespero contido, como um homem empurrado para a beira de um abismo. A serpente representa muitos segredos, Maria. Segredos que podem custar muito mais do que você imagina. Ela franziu a testa. Se você continuar com esses jogos, posso muito bem sair daqui e contar tudo a alguém. A polícia talvez. Sua voz estava carregada de determinação. Você não sabe com quem está lidando. Roberto rugiu, a cena mudando abruptamente. A raiva dele não era apenas pelo pânico que tinha se instalado entre eles, mas por algo mais profundo e sombrio. A criança que você viu. O nome dela está envolvido em algo que vai muito além do que você pode entender. O ar ficou pesado e por um momento, Maria se sentiu completamente perdida. O jovem que havia sonhado em ter uma vida melhor agora se via presa em algum jogo obscuro, e a fúria de Roberto era como uma tempestade prestes a desgastar sua calma. Ela é especial. E aqueles que desejam se apropriá-la não se deterão diante de nada. Seu colar diz mais do que você imagina.
É uma chave, uma peça de um quebra-cabeça muito mais complicado. Maria sentiu a urgência do momento. Uma chave? Ela perguntou, a curiosidade misturada ao medo. Mas chave para quê? Os olhos de Roberto ardendo com uma mistura de dor e impotência. Chave para um poder que pode mudar tudo. Não apenas você, mas todos ao seu redor. Se você descobrir tudo isso, colocar as mãos no verdadeiro significado, não poderá voltar atrás. A voz dele sussurrou quase em um lamento. E muitas vidas estarão em risco. Maria engoliu em seco, entendendo que a realidade estava muito além de suas expectativas. Antes que ela pudesse reconsiderar as implicações de suas escolhas, a porta se abriu abruptamente, e a babá entrou, olhos arregalados de pânico. Roberto, o que você está fazendo? Precisamos sair. Eles estão chegando. O clima mudou drasticamente. O lugar que parecia seguro se transformou em um labirinto de incertezas e perigos. Maria sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia enquanto a ideia de que tudo poderia mudar de uma hora para outra a paralisava. Quem está chegando? Maria perguntou, a voz tremendo. Os rostos deles, agora repletos de terror, de repente pareceram não ter mais segredos. O que havia naquele colar? E quais eram as verdadeiras intenções de Roberto? Ela percebeu que estava mergulhando em um jogo muito mais cruel do que havia imaginado. Com um movimento brusco, Roberto pegou a mão de Maria, puxando-a para mais perto. Siga-me, agora. E assim, no meio da confusão, uma única pergunta ecoava na mente de Maria. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Maria não teve tempo para protestar. A conexão calorosa que ela sentia ao segurar o colar na mão agora parecia um cordão que a puxava para uma realidade que ela nunca havia imaginado. Roberto avançou apressadamente pelo corredor, e a babá o seguiu, sua expressão paralisada entre o alívio e o pavor. Vocês precisam entender, não há tempo a perder, gritou a mulher, como se estivesse tão perdida quanto Maria, mas com uma urgência palpável. Maria olhou para Roberto, seu coração acelerado a cada passo. Ele puxou-a pela mão até uma porta dos fundos que rangia ao ser aberta. Ao fundo, escutava-se um murmúrio de vozes estranhas que cresciam à medida que se aproximavam. O que está acontecendo? Quem são eles? A mente de Maria fervilhava com perguntas sem respostas. Ela virou-se para a janela e conseguiu ver algumas sombras que se moviam do lado de fora, sombras que pareciam mais ameaçadoras do que o próprio medo que se apoderava dela. Precisamos de um plano, Roberto murmurou, olhando para a porta como se esperasse que ela pudesse explodir a qualquer momento. Um plano? Não temos tempo nem para isso. Maria retrucou, meio que desabafando, meio que questionando. O desespero estava espreitando, pronto para tomá-la por completo. A babá interrompeu, sua voz quase em um sussurro carregado de terror. O colar, ele precisa ficar escondido. Se eles encontrarem, não haverá como protegê-la. O que ela disse parecia um eco, ao mesmo tempo assustador e esclarecedor. O que vocês sabem sobre esse colar? O que ele realmente significa? Maria tentou manter a calma, exigindo respostas. Roberto olhou para a babá e então, com um gesto delicado, pegou o colar da mão de Maria e o segurou à luz, como se quisesse analisá-lo. Ele foi passado por gerações, carregando uma maldição e um poder. Muitos teriam feito qualquer coisa para possuí-lo, e agora você está em seu caminho. A porta se estremeceu com um impacto. Uma batida forte fez Maria dar um salto para trás, os olhos arregalados de medo. Os estrondos se aceleraram, e o coração dela batia em um ritmo frenético. Eles estão aqui, gritou. Roberto a puxou para mais perto. Siga-me. Precisamos fazer algo agora. O tom impassível dele contrastava com a urgência das circunstâncias. Eles correram em um corredor estreito atrás da porta, onde uma escada de caracol conduzia para o sótão da casa. Subindo as escadas, Maria notou a luz de um relâmpago que cruzou o céu, iluminando o ambiente por frações de segundos. Ela se sentia como se estivesse fugindo de algo tão obscuro e perigoso que a mente simplesmente não podia compreender. O que eles estavam prestes a enfrentar? Finalmente chegaram ao sótão, um espaço empoeirado e abarrotado de coisas esquecidas. Roberto fechou a porta atrás deles, a respiração pesada e os olhos brilhando de preocupação. A tensão era palpável. A babá olhou ao redor, examinando atentamente os cantos cheios de sombras. Precisamos pensar o que sabemos sobre eles? Sugeriu Roberto, tentando reunir seus pensamentos. Não podemos ficar aqui parados. Maria olhou ao redor. Um velho baú em um canto a chamou. E se nós escondêssemos o colar aqui? Eles nunca vão procurar nesse lugar. Roberto hesitou. Pode ser arriscado, mas pode ser a única chance que temos. Um novo estrondo soou, e a madeira da casa fez um barulho agudo. O que está acontecendo? Eles estão vindo.
A babá disse, a voz tremendo. Maria colocou o colar no baú, esvaziando-o de sua própria vontade. Faria isso? Se pudesse mudar o rumo da história, se tornaria cúmplice daquele segredo que poderia ser um passaporte para um destino diferente, mas também a porta para um abismo. Nesse exato momento, a porta do sótão começou a ser espancada. Esconder o colar foi uma boa ideia. Roberto exclamou, mas havia uma fragilidade em sua voz que não passava despercebida. Eles estavam a poucos passos de serem descobertos. Os batimentos cardíacos de Maria se intensificaram. O que realmente estava em jogo? E o que aqueles homens iriam querer dela? Com a adrenalina à flor da pele, Maria lançou um olhar preocupante para Roberto, que parecia tão perdido quanto ela. Estamos prestes a ser pegos. O que você vai fazer agora? Nesse instante, um grito estridente cortou o ar, vindo de baixo. As vozes tornaram-se mais altas, e uma única pergunta pairou na mente de Maria. A verdade do colar poderia ser a salvação ou a perdição? E se tudo o que ela sabia estivesse prestes a ser desmantelado diante de seus olhos? O sótão estava imerso em um silêncio tenso, apenas interrompido pelos batimentos acelerados dos corações deles. O barulho na porta aumentava, e o clima de desespero se intensificava. Maria olhou para a janela, mas a chuva agora caía com força, borrando sua visão e fazendo tudo parecer ainda mais sombrio. Roberto se virou para babá. O que vamos fazer? Eles vão arrombar essa porta a qualquer momento. A voz dele tremia, e era difícil saber se era o medo ou a urgência que a alimentava. Acho que precisamos distraí-los. Maria, você consegue se esconder? Sugeriu a babá, apontando para um espaço estreito atrás de algumas caixas empilhadas. O olhar dela transmitia uma determinação que por um momento, fez Maria sentir que tudo poderia dar certo. Mas logo, os sentimentos de impotência e desespero a invadiram novamente. Não posso. Eu não posso deixar vocês para trás, Maria respondeu, lutando contra o nó que se formava em sua garganta. Mesmo diante do terror iminente, não queria se separar. Havia algo em sua alma que a unia àquele momento, o instinto protetor que a impedia de abandonar quem mais precisava dela. Se não nos separarmos, seremos encontrados juntos, disse Roberto, tocando-a levemente no ombro. Eu prometo que vou te encontrar. Por favor, confie em mim. Outro estrondo fez o chão da casa tremer. Era como se tudo estivesse desmoronando ao redor deles. A babá olhou para Maria com um desespero contido, suas mãos tremendo. Tenha cuidado e se esconda. Nós precisamos ganhar tempo. Com relutância, Maria deslizou para trás das caixas. A respiração dela se tornou quase silenciosa, enquanto o batido da porta desaparecia momentaneamente, substituído pelo som de vozes que vinham de baixo. Algo naquelas vozes parecia familiar, e a razão disso a deixava inquieta, como se uma memória distante tentasse emergir. Não há ninguém aqui. Eu vi ele subindo, disse uma das vozes, mais alta e autoritária, como se estivesse em busca de algo muito valioso. A tensão aumentou. Roberto e a babá também se apressaram para se esconder, mas Maria apenas podia observar. Logo, a porta foi aberta com uma força brutal, a madeira se partindo. Maria ficou sem fôlego ao ver um grupo de homens entrar, vestindo roupas escuras. Um deles parecia o líder, seu olhar penetrativo, como se estivesse buscando um segredo escondido nas sombras do sótão. Teste cada canto, ordenou ele, a voz gélida. Os homens começaram a examinar o lugar, movendo caixas e objetos esquecidos, e o coração de Maria disparou. O que eles queriam? Qual era a relação deles com o colar? Um pensamento cortou sua mente. Será que eles sabiam onde ele estava? Um dos homens se aproximou da pilha de caixas onde Maria estava escondida, fazendo-a encolher ainda mais. Seus olhos se fixaram nas coisas ao seu redor e, em um instante que pareceu durar uma eternidade, ele fez menção de levantar uma caixa acima dela. Não sabia se deveria fazer barulho ou permanecer em silêncio. O medo encheu suas veias, e ela sentiu o ar se esvaindo como se o mundo estivesse se comprimindo ao seu redor. E se ele a encontrasse? E se elas, a babá e Roberto, fossem pegos por essa gangue obscura? Mais gritos ecoaram de baixo, e o líder das sombras virou-se abruptamente. Parece que encontramos algo interessante, venham. Uma onda de medo percorreu Maria. Era a oportunidade que ela precisava, mas a urgência das vozes a deixava paralisada. O baú, o colar, a informação poderia estar prestes a ser descoberta. Quando a distração começou, Maria viu que era a hora de agir. Com um impulso feroz, ela se esgueirou entre as sombras e se aproximou do baú ao mesmo tempo em que o homem olhava para o lado. O colar precisava ser resgatado, mas será que Roberto e a babá ainda estavam seguros? Agora Maria tinha uma escolha a fazer, e cada segundo contava.
Poderia pegar o colar e arriscar acabar na mira daquelas sombras, ou esperar e observar o que eles fariam a seguir. Seria o fim para eles ou um novo começo? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a consequência de suas escolhas poderia ser devastadora. A dúvida cresceu dentro dela como uma bola de fogo. E antes que ela pudesse decidir, um grito ecoou pelo sótão, e tudo que Maria sabia sobre o que estava em jogo mudaria para sempre. A atmosfera parecia vibrar com a intensidade do grito que ecoou pelo sótão. Maria congelou, seu corpo se tornou uma estátua de medo enquanto seu coração pulsava em descompasso. Mal acreditava no que tinha acabado de ouvir. O som vinha do andar de baixo, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O homem que estava prestes a levantar a caixa desviou o olhar, e Maria percebeu que o momento de agir era agora ou nunca. As sombras das caixas criavam uma teia emaranhada ao seu redor, e ela sabia que mantendo-se escondida, aumentava suas chances de sobrevivência. Mas a curiosidade e a necessidade de proteger aqueles que amava a puxavam. O colar, a informação, tudo estava por um fio. Ela olhou para o baú enquanto o comando do líder ecoava em sua mente. Com um passo hesitante, começou a se mover para o lado, desviando-se das luzes das lanternas que iluminavam o sótão. Mas quando ela alcançou o baú, um novo grito a fez tremer. Era a voz da babá, misturada com um lamento que parecia cortar o ar, como uma faca afiada. Seus monstros, o que vocês querem? A babá estava desesperada, e isso fez com que Maria parasse instantaneamente. A vontade de correr, de salvar, superava qualquer instinto de proteção individual. Foi nesse momento que um dos homens gritou, e a tensão se intensificou. Vamos embora. Essa casa está mal assombrada. Ele parecia nervoso, o olhar inquieto, e a agitação ficou visível na maneira como falava. O líder hesitou. O colar está aqui. Eu sinto isso. Vamos continuar, ele retorquiu. E Maria soube que aqueles homens não estavam apenas atrás dela, ou da babá. Eles queriam algo muito mais sinistro. Sentindo a necessidade de agir rapidamente, ela decidiu que precisava descer. Maria não via outra opção. Se quisesse encontrar Roberto e a babá, precisava fazer isso agora. Antes que os homens decidissem agir. Ela se esgueirou pela porta do sótão, agilmente se escondendo atrás de uma das vigas expostas. De lá, pôde ver um vislumbre do que se passava no andar de baixo. A cena era insuportável. A babá estava encurralada, e Roberto tinha escorregado para trás da porta aberta tentando se esconder. Mas a influência das sombras era clara. Elas estavam no controle. Um deles se aproximou da babá, sem saber que ela tinha uma estratégia, um plano secreto que o tempo havia ensinado. Com um movimento rápido, ela lançou algo em direção ao homem. O objeto bateu contra a parede, fazendo um barulho ensurdecedor. Ele se virou, e isso deu tempo a Roberto para escapar através da porta, mas a babá ficou para trás, presa entre a saída e a ameaça. Agora, Maria murmurou para si mesma e com toda a coragem que tinha, deu um passo à frente, pairando entre a luz e a sombra, pronta para entrar na linha de fogo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o líder se virou novamente com um sorriso cruel. Me diga o que sabe sobre o colar, ou vocês vão se arrepender, ele provocou, pronto para usar a força contra a babá. O coração de Maria acelerou. Informar-se era a chave, mas tinha certeza de que o colar guardava um segredo mais profundo, um segredo que poderia custar a vida de todos ali, especialmente a dela. Com um golpe de coragem, Maria gritou, o colar é meu. Se você quer, terá que me enfrentar. Os homens pararam, e um silêncio gélido se instalou. O líder sorriu de maneira sinistra. Muito bem, pequena. Agora você nos deu o que queríamos. Maria sentiu uma onda de adrenalina. Havia uma linha tênue entre coragem e imprudência, e ela estava prestes a cruzar. O que aconteceria com eles agora? A verdade, que já estava tão próxima, estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? E nessa tensão, a lembrança de um traço da verdade sobre o colar a assombrava como um eco vazio. O que significava? O que realmente estava em jogo? Assim, ela se preparou para enfrentar não apenas os homens, mas as verdades ocultas que poderiam mudar tudo. Os passos ecoaram, e as sombras se aproximaram. As sombras dançavam ao redor de Maria, como se tivessem vida própria, enquanto o líder apontava a lanterna em sua direção. As luzes intensas pareciam consumir a escuridão, revelando detalhes que Maria preferia manter ocultos. Ouvi a respiração ofegante da babá e notou que Roberto, mesmo distante, estava em perigo. A determinação tomou conta dela, uma força inexplicável. Eu não sou apenas uma garota. Você não tem ideia do que está lidando. Maria desafiou, tentando esconder o medo em sua voz. As palavras, um grito de defesa e resistência, cortaram a tensão.
mas não conseguiram abafar o terror que sentia por dentro. O homem do sorriso cruel deu um passo à frente, a expressão sádica pintada no rosto. Você realmente acha que pode nos impedir? Com um colar? Um simples colar? A zombaria fez o coração de Maria explodir de frustração, mas ela não poderia permitir que isso a paralisasse. O que estava em jogo era muito maior do que ela. Nesse momento, a babá começou a murmurar em uma língua estranha, uma mistura de desespero e determinação. Cuidado, Maria, eles sabem mais do que parecem. As palavras dela ressoaram como um alerta. O líder pareceu perder a paciência e avançou em direção à babá, levantando a mão. Se você não falar logo, a sua dor será a primeira a começar, ele ameaçou. Era o ponto culminante. Maria não tinha a opção de retroceder. Com um movimento ágil, ela pegou um objeto próximo, uma velha garrafa de vidro. O foco dela se fixou no líder. A única pessoa que se machucará aqui é você. Maria disparou, arremessando a garrafa. O vidro se quebrou ao atingir o chão, mas a distração foi o que Maria precisava. Num átimo, ela se lançou na direção da babá, se posicionando entre eles. O impacto a fez escorregar no chão, mas sua determinação a mantinha de pé. Eu sou mais rápida que você pensa, ela disse, ofegante. O líder hesitou, mas a oportunidade era escassa. Levante a mão e não se mexa. O homem que estava ao lado do líder sacou uma pequena arma, apontando-a para Maria. Ela congelou. O medo a paralisava enquanto tudo se tornava um borrão. Engoliu seco. Seu instinto de sobrevivência levou-a a se preparar para o pior. Por favor, não machuque ela. A babá implorou, um fio de desespero na voz. A tensa situação se transformou em um jogo mortífero. O líder, percebendo a luta interna entre entrar em ação ou recuar, decidiu arriscar. Diga o que sabe sobre o colar ou será a última coisa que fizer. E você sabe que posso fazer isso, não sabe? Ele sussurrou com um sorriso perturbador. Maria, com a mente acelerada, lembrou-se de algo que havia ouvido antes, uma conversa entre sua mãe e a babá. O colar não é apenas um objeto de valor, é a chave para um lugar. Um segredo que não pode cair em mãos erradas. Tinha se passado pela cabeça dela como um eco distante. Não. O colar, o que ele guarda é um poder. Ela falou, quebrando o silêncio com uma voz firme. É uma maldição que vocês não têm como controlar. A confiança floresceu em Maria, embora o medo tentasse derrubá-la. O líder ficou paralisado, surpreso com a resposta. Um poder, você diz? Abriu a porta para uma nova conversa, um caminho que Maria podia explorar. O pânico havia dado lugar à curiosidade. Mas antes que pudesse continuar, o homem nervoso gritou, chega, não podemos ficar aqui. Vamos levar o que conseguimos e sair. A urgência nos olhos dele sugeria que havia algo mais ameaçador à espreita. Maria trocou olhares com a babá, que lhe fez um sinal discreto, alertando-a para se preparar. No fundo, sabia que a luta estava longe de acabar. Não pense em ir a lugar algum sem mim, Maria declarou, sua voz firme, lutando contra a adrenalina que pulsava em suas veias. Mas à medida que a tensão entre eles aumentava, a voo de um mofo pesado atravessou a sala, uma sombra que passava pela luz. O medo ardente fez seu coração disparar. Havia mais do que os homens e o colar em jogo, algo ainda mais obscuro estava por vir. Os homens hesitaram, olhando para a porta entreaberta. Maria sentiu o ambiente mudar. As coisas estavam prestes a ficar perigosamente complicadas. Estamos todos em perigo. O que está por trás da porta não é o que vocês esperam, um dos homens murmurou. O medo agora estampado no rosto enquanto todos olhavam para o movimento nas sombras. E foi nesse exato momento que um rugido ecoou pelos corredores da casa, como se a própria estrutura estivesse respondendo ao chamado da escuridão. O que era aquilo? Maria sabia, nada seria como antes. Uma nova ameaça se aproximava. Maria mal tinha tempo para processar a magnitude da ameaça quando, de repente, um estrondo enlouquecedor viu. O som parecia vir de todos os lados, reverberando nas paredes e obrigando todos a se tornarem cúmplices do pavor que agora se instalava na sala. O rugido continuava a ecoar, e a sombra que antes apenas se movia como uma presença vagabunda agora se tornava cada vez mais palpável. Os homens, antes tão seguros de si, agora trocavam olhares de preocupação. O líder, que parecia controlar a situação, estava vulnerável, debilitado pela incerteza. Maria percebeu que a oportunidade de agir estava mais próxima do que nunca. Cuidado! O que quer que seja pode já estar aqui. O homem nervoso, apertando a arma com força, olhou atento para a porta. O que quer que estivesse por trás dela se movia rapidamente, como se estivesse ansioso para fazer sua presença conhecida. O tempo estava se esgotando. Maria agora
Precisamos sair, a babá gritou, o desespero na sua voz tingido com uma urgência quase insuportável. Maria só não tinha certeza de para onde correr. Tinha apenas um palpite de que o colar era a chave para desvendar tudo. Com um gesto rápido, ela agarrou a corrente do colar que pendia em seu pescoço, sentindo a vibração da energia que ele exalava. A lâmpada ainda iluminava a sala e em um relance, Maria vislumbrou o que parecia ser uma luz emanando da pedra central do colar. Era uma luz rica e vibrante, como um sol em miniatura, pulsando em contraste com a escuridão que a cercava. O colar é a única coisa que pode nos proteger, ela disse com determinação, virando-se para enfrentar o líder. Eu não sei como, mas ele sabe. Vamos. O líder hesitou, mas a urgência da situação o forçou a seguir a ordem. Antes que a coragem de Maria pudesse se dissipar, ela se virou e puxou a babá, sentindo seus corpos colidirem. Vamos. Ela repetiu. Mas assim que giraram na direção da porta, um grito estridente ecoou e as luzes piscaram. A porta atrás deles começou a se fechar como se uma força invisível quisesse mantê-los presos ali. Não! O homem nervoso disparou. Não podemos deixar que isso aconteça. Ele correu em direção à porta, mas não antes que uma sombra colossal se projetasse na entrada, bloqueando a saída. Era uma figura de pura escuridão, uma forma indistinta que parecia querer devorar tudo à sua frente. Maria sentiu o frio da morte em sua espinha. O ar estava pesado, uma pressão que quase a impediu de respirar. Com um último impulso, ela levantou o colar à luz, esperando que sua centelha fosse o que precisava para afastar o mal. Retirem-se. Isso é nosso! Gritou, sabendo que a luz poderia muito bem ser a única coisa capaz de repelir aquela entidade maléfica. Então, com um movimento frenético, uma auréola de luz irrompeu do colar, iluminando a figura que tentava avançar. O rugido se transformou em um grito, e a sombra começou a recuar, se afastando da luz como se estivesse exposta ao sol pela primeira vez. Sabendo que a batalha estava longe de ser vencida, Maria teve apenas um momento de alívio antes de sentir seus pés sendo puxados para trás. A verdade ainda era obscura, e o que ela tinha descoberto ainda era um enigma em construção. Nós precisamos sair agora, ordenou Maria, seus olhos fixos na estrada aberta que se formava à medida que a luz do colar avançava. Mas quando começaram a correr, a energia que os cercava mudou novamente. O que estava atrás daquela porta parecia apenas uma fração de algo muito maior. Uma nova sombra se formava à frente, e as paredes começaram a tremer com força, como se o lugar inteiro estivesse se levantando contra eles. Uma visão aterradora a fez parar. Alguém aproximava-se da luz, alguém que Maria nunca tinha visto, mas que emanava uma aura de poder e controle total. Vocês não vão a lugar algum, a figura declarou, seu tom gélido cortando o ar. O que era aquilo? Uma nova ameaça? Maria sentiu que a segurança havia se desvanecido completamente. Eu sei o que vocês procuraram, e não vão escapar sem pagar o preço, ela ouviu. Enquanto o universo parecia girar ao seu redor. E nesse momento, Maria teve certeza, a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria mal respirava, agitada. A entidade diante dela era uma presença imponente, quase sobrenatural, e a certeza de que estavam sendo observados a cada momento crescia a cada passo que a figura dava. A luz do colar dançava freneticamente como que viva, pulsando em resposta ao poder emanado por aquele ser. Quem é você? Maria conseguiu perguntar, sua voz tremendo, mas determinado. Ela não estava disposta a ceder, mesmo quando a sensação de que o mundo ao seu redor se desfazia estava prestes a engoli-la. A figura, uma mulher de beleza etérea e cabelos negros, sorriu de maneira fria. Eu sou Ágata, guardiã da sombra. Você não sabe o que carrega, Maria. O colar não é apenas um amuleto. É uma prisão. A revelação cortou o ar como uma faca. Maria olhou para a pedra em seu pescoço, suas mãos nervosas se fechando ao redor dela. Uma prisão? Para quem? Nós não temos tempo para isso, resmungou o líder, quase em desespero. Se não sairmos agora, estamos acabados. Ele se virou para a porta tentando encontrar uma saída. O homem nervoso estava visivelmente se contorcendo, a ansiedade transformando seus gestos em um frenesi. Por favor, você não sabe o que está fazendo. A babá, com lágrimas nos olhos, puxou Maria para perto. A verdade é mais perigosa. Maria sentiu que tudo ao seu redor era uma armadilha sufocante. Era como se a própria sala estivesse viva, pulsando com uma energia que a deixava enjoada. A luz do colar parecia estar em conflito com a presença de Ágata, e Maria sabia que um confronto estava inevitável. Se você quer sair, deveríamos fazer um acordo, Ágata disse, sua voz suave, quase hipnotizante. Deixe-me provar a verdadeira natureza do que você carrega. Se eu estiver certa, você precisará escolher um lado, e você não pode ignorar isso.
Maria se sentiu dividida. O que aquela mulher queria? Qual era a natureza do colar que agora parecia tão pesado em seu pescoço? A pressa adrenalínica do momento a impulsionava a questionar, mas sua mente lutava com a gravidade da situação. Quanto maior a verdade? E quem era ela para fazer uma escolha agora, sem compreender as ramificações? Não podemos confiar nela, gritou o homem nervoso, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e obstinação. Vamos sair agora. Ele se moveu rapidamente, mas a luz do colar intensificou-se. Pare! Se você sair, pode despertar algo ainda mais terrível. A voz de Agatha cortou o ar como um trovão, e o ambiente vibrou na mesma sintonia. É verdade, mas ficar também pode significar a nossa condenação, a babá tentou argumentar. Nós precisamos da verdade. O dilema estava à mesa. Maria olhou para eles, a babá, que sempre esteve ao seu lado, e o líder, que parecia concernente com a aventura, mas também assombrado pela própria fragilidade. No centro, ela estava sozinha. O calor e o peso do colar tornaram-se quase insuportáveis, amplificando sua respiração. Chega! Decretou Maria. Se esse colar é uma prisão, preciso saber de quem. Não podemos continuar assim. Ela olhou diretamente para Agatha. O que você quer de mim? A risada de Agatha ecoou na sala, mas não era uma risada feliz. Ah, você definitivamente tem um espírito indomável. Muito bem, então venha e descubra. E com um movimento ágil, Agatha estendeu a mão. A luz do colar piscou em resposta, e o espaço à sua volta começou a distorcer, como se uma camada de realidade estava prestes a se rasgar. Maria sentiu uma corrente elétrica percorrendo seu corpo, um instinto primitivo de se afastar, mas a parte dela que ansiava pela verdade lutava para se aproximar. Você vai mesmo seguir? A babá perguntou, a preocupação em seus olhos se tornando palpável, como se estivesse pressentindo algo muito mais profundo. O silêncio tomou conta da sala, a tensão passando entre eles como uma onda. Maria hesitou, com o coração pesado. Era um momento decisivo, mas uma certeza a consumia. Se não encarasse o terror agora, ele a perseguiria para sempre. Assim, com um movimento decidido, ela ergueu o colar mais uma vez. Sim, vou descobrir, ela declarou. E no instante em que a coragem cruzou seus lábios, uma fenda se abriu na realidade diante dela, revelando um abismo profundo e escuro. A luminosidade do colar fez da abertura um portal brilhante, um chamado irresistível. Então venha. A verdade te aguarda. A voz de Agatha ecoou enquanto a escuridão se intensificava, e Maria, entre a luz e a sombra, deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. Neste momento, ela não sabia que as respostas poderiam mudar tudo, até mesmo que ela pensava sobre sua própria família. A verdadeira batalha, mais intensa do que qualquer outra, estava prestes a começar. Maria sentiu o frio do abismo a puxar para dentro, e a realidade ao redor se distorceu em espiral. A luz do colar começou a brilhar como um farol na escuridão, e aos poucos, ela percebeu que não estava mais sozinha. Formações nebulosas surgiram ao seu redor, moldando-se em figuras e cenários que pareciam tirados de um pesadelo. Bem-vinda, disse Agatha, agora ao seu lado, com um sorriso que não oferecia conforto. Aqui no Reino das Sombras, você descobrirá o verdadeiro significado do colar. Maria olhou ao seu redor, confusa. A escuridão estava enraizada em cada detalhe, enquanto sussurros reverberavam na vastidão. Eram vozes distantes, choros, risos e gritos, entrelaçados em uma sinfonia caótica. Ela apertou o colar com força. O que são essas vozes? Ecos de aqueles que foram aprisionados. A guardiã respondeu com uma tristeza visceral nos olhos. A luz do seu colar atraiu suas almas, mas não se preocupe, que o destino é uma escolha. Você pode ajudá-los ou deixá-los aqui. Deixá-los? A incredulidade nas palavras de Maria se misturava ao pânico. Como posso ajudar se não sei nem o que está acontecendo? Agatha respirou fundo e estendeu a mão, tocando uma das sombras. Num piscar de olhos, a figura começou a se materializar, uma mulher com feições familiares, mas distorcidas pela dor. Maria reconheceu a expressão, mas o corpo parecia em decomposição, como se fragmentos de um passado cruel a cercassem. Era sua mãe. Não. Mãe! Maria gritou, atordoada. Seu coração pulsava descontroladamente, um nó se formou na garganta. O que aquela visão significava? Por que sua mãe estava ali em sofrimento? Você sempre soube que há segredos enterrados em sua família, Agatha falou, cada palavra pesada como chumbo. A ligação que você carrega com o colar está profundamente enraizada na sua linhagem. Para entender, você precisa escolher. Escolher? Maria repetiu, a voz falhando. Escolher o quê? A entidade afastou a mão da sombra, e esta desapareceu em um redemoinho de névoa. Escolher libertá-los ou mantê-los presos aqui na escuridão.
Um turbilhão de emoções a atravessou. Imagens de seu passado surgiram em sua mente, momentos com sua mãe, sorrisos e lágrimas que deixaram marcas indeléveis no seu coração. A ideia de deixá-la lá presa era inimaginável. Mas e o custo disso? Eu não posso fazer isso, não posso simplesmente ser uma guardiã de sombras, gritou Maria desesperançadamente. Você não pode fugir do seu destino, Maria, Agatha sussurrou, a intensidade em seus olhos aumentando. Você, e apenas você, pode decidir se essas almas encontrarão paz ou se permanecerão amarradas às suas memórias, nas sombras. O medo e a dor a envolveram como uma tempestade. Cada grito que ecoava a empurrava mais para dentro do conflito. Enquanto isso, a escuridão começava a girar em círculos ao seu redor, como um predador à espreita. De repente, uma nova visão entrou no cenário. Seu pai, em pé e observado por sombras, representações do que ele havia feito em sua própria vida. A dor dele irrompeu em seu coração na forma de palavras não ditas, promessas quebradas e olhares de culpa. A verdade estava se desdobrando, revelando uma rede de segredos que Maria nunca queria ver. Quem são eles para você? A urgência em sua voz ecoou com a dúvida de uma vida inteira. O que eles têm a ver com tudo isso? Antes que Agatha pudesse responder, uma nova onda de som se ergueu. E com isso seu mundo revelou mais sombras, mais gritos e mais dor, que ela estava horrorizada ao perceber que a própria essência de sua vida havia sido forjada por essa escuridão. A cada segundo, a pressão aumentava. Maria percebeu que a escolha não estava apenas envolvendo a liberdade das almas, mas também a sua própria. Você precisa decidir agora, Maria. Agatha exclamou, seus olhos brilhando de uma forma perturbadora. Quando a pressão se intensificou, uma imagem final apareceu. Uma criança pequena, envolta em luz, acenando para ela. O colar começou a pulsar com força, quase como se estivesse se alimentando do tumulto emocional. Maria engoliu em seco, o coração batendo forte como nunca antes. O que ela faria agora? O futuro de todos dependia de sua escolha, mas as consequências a assombravam como espectros na escuridão. E enquanto ela se preparava para tomar a decisão, a luz do colar explodiu em um brilho intenso, e o espaço à sua volta começou a desmoronar. O que aconteceria se ela escolhesse errado? Maria não podia imaginar as consequências que a aguardavam. Assim, com a respiração rápida, ela fez sua escolha. Mas não sabia que sua decisão a levaria a um caminho sombrio e inesperado, revelando um destino que mudaria tudo o que ela conhecia. Então, em meio ao caos, um sussurro familiar ecoou em sua mente. Prossiga, Maria. A verdade está te esperando. O céu escuro se tornava cada vez mais pesado à medida que Maria sentia a realidade ao seu redor se desmantelar. A luz do colar pulsava em seu peito, um reflexo das emoções que a consumiam. As almas aprisionadas gritavam, sua dor entrelaçada com a sua. O peso da escolha a esmagava. De um lado, a libertação de sua mãe e dos que tinham sofrido, do outro, o medo do que poderia acontecer. Maria, decida, a voz de Agatha ecoou, intensa e insistente como um compasso de guerra. As visões de seu passado se agigantavam diante dela, uma tapeçaria de amor e sofrimento, revelando verdades que não eram mais ignoráveis. As sombras de sua família dançavam no limite da sua percepção. A figura da criança envolta em luz surgiu novamente, como um farol de esperança. Era uma visão que prometia felicidade, um futuro livre das correntes do passado. E ao mesmo tempo, o lamento da sua mãe a atingia como um ladrão na noite, cravejado de dor e arrependimento. Não a deixe aqui, dizia o eco de sua voz. O tumulto de emoções se misturava a uma necessidade urgente de decisão. Cada segundo parecia um século. Eu escolho libertá-los. A declaração saiu de seus lábios, fervorosa e repleta de coragem. A luz do colar respondeu com um tremor vibrante e intensamente brilhante. Inermente Maria se sentiu erguida. Era como se tivesse sintonizado uma frequência além do que poderia ver, além do que entendia. Agatha sorriu, seus olhos reluzindo com uma misto de esperança e poder. Então que assim seja. Prepare-se para enfrentar a escuridão que será revelada. Em um gesto espiritual, Agatha estendeu a mão e, aos poucos, o espaço ao redor de Maria se iluminou. Dali, uma onda de luz começou a emergir do colar, varrendo as sombras que cercavam as almas perdidas. A escuridão deu lugar a uma luminosidade intensa, uma força radiante que começava a se expandir como um sol nascendo. As vozes, antes desesperadas, transitaram para sussurros de alívio. Maria viu sombras se dissolverem e, em troca, rostos familiares surgirem, cada um iluminado pela luz recém-descoberta. O que antes era dor se transformava em um sorriso. Maria avançou, o céu agora abraçando um novo tom de azul. Mãe,
Lágrimas brotaram de seus olhos ao ver o rosto familiar aparecer. Sua mãe estendeu as mãos e, ao se tocar, o peso de anos de arrependimento se dissipou no ar, como uma brisa suave. Você fez a escolha certa, meu amor, disse a mãe, a voz agora suave e reconfortante, e agora, todos nós estamos livres. Como um eco da libertação, outras almas começaram a se dissolver em luz, agradecendo a Maria por sua coragem. Um sentido de paz se instalou, um alívio tangível que olhava diretamente no coração de todas as dores. Mas no fundo, algo perturbador ainda pairava. Respirando fundo, Maria não conseguia deixar a inquietude desaparecer. E quanto a mim? O que acontecerá comigo agora? O espaço começou a vibrar novamente, e as paredes do Reino das Sombras pareciam desmoronar. Maria sentiu um puxão, como se estivesse sendo arrastada para um novo destino. Você é a guardiã agora, respondeu Agatha, e a luz ao redor dela ficou mais intensa. Mas sempre terá opções. Conecte-se com a verdade ao invés do medo. A princípio, algo dentro dela desejou recusar essa responsabilidade. Mas então ela lembrou do bebê da foto, do sorriso dourado do passado. Eu posso proteger essa criança. Eu não deixarei a maré da escuridão prevalecer novamente. A decisão selou sua nova missão. Enquanto tudo ao seu redor explodia em luz, ela sentiu uma conexão pulsar em seu ser. Cada momento que passou lutando já não era em vão. A liberdade que oferecerá se reverteu, multiplicou-se em um novo propósito. Maria viu o futuro diante de si. Além dos limites do Reino das Sombras, novas histórias estavam prestes a começar. O colar pulsava suavemente, agora como um símbolo de proteção e esperança. Ela poderia reescrever histórias, transformar vidas e, sobretudo, garantir que as sombras nunca mais se escondessem atrás do brilho de um novo amanhecer. E com isso, um retorno à realidade se formou, e Maria materializou-se no seu lar, mais forte e mais redimida. Na luz da manhã, a vida pulsava como uma nova canção. Finalmente ela estava pronta para descobrir o que viria a seguir. Se você gostou dessa história e deseja mais finais incríveis, não entenda errado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para aquecer o algoritmo. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre essa jornada emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. A hora é agora. Não espere nem mais um segundo.